Oi, eu sou a Cris, essa é a Biblioteca Esmeralda. Ano passado foi o ano que eu menos li na vida, desde que eu me tornei leitora. E eu percebi o quanto isso me afetou negativamente, o quanto eu fiquei pra baixo por não ter lido. E eu não tô falando aqui de números, eu tô falando de ser leitora, gostar de ler e ao mesmo tempo não conseguir ler. E isso, claro que afeta a gente de alguma forma. Então, tem um vídeo aqui no canal falando sobre não se cobrar, sobre não fazer metas absurdas, tá? Eu não tô aqui com hipocrisia ou desfazendo aquele vídeo, não é isso. Mas eu percebi que eu tinha muitos livros na estante e que eu não tava lendo. Então, tinha muita coisa parada aqui. E assim, eu continuava comprando mais livro, mais quadrinho e não tava lendo. E isso pra mim é algo negativo, porque eu não quero ser só uma colecionadora, eu quero ser leitora. Então se eu tô comprando as coisas e não tô lendo, pra que eu tô comprando isso, sabe? Só pra ter na estante? Então assim, também ter uma consciência de que enquanto colecionadora, eu também preciso ser leitora, né? Então essa coisa de só comprar e não ler, isso também me afeta, isso também é negativo pra mim. Eu tô aqui com a minha listinha, que eu decidi fazer a contagem de quantos livros eu tinha na minha estante que eu não li, né? Eu achei que era um número pequeno e eu fiquei completamente horrorizada. Então, esse movimento aqui do meu projetinho pessoal de zerando a estante é mais por conta disso, sabe, gente? Eu quero voltar a ter o costume de ler, fazer isso uma constante na minha vida, mas também priorizar as leituras que já estão aqui, sabe? São livros que, quando eu comprei, eu queria ler, então, né, vamos botar pra frente. Enfim, de livros, livro mesmo, né? Não tô falando de quadrinhos, tô falando de livro. Eu tenho 78 livros que eu ainda não li. Assim, livros que eu nunca tive nenhum contato. São livros inéditos, né, pra mim. Então, eu nunca tive contato com a história. Então, são 78 livros. Gente, isso é muita coisa. Nunca na minha vida eu tive tanto livro parado na estante. E tem 5 livros que eu já li antes, mas que eu não tinha versão física e agora eu tenho. E aí eu quero reler pra poder fazer as marcações. Então, tem 5 livros que, no caso, são releituras. Então, ao todo, nós temos 83 livros que eu tenho que ler. Em algum momento da minha vida, eu quero ler esses livros, né? Verdade seja dita, acho que quase 20 desses livros não são livros que eu comprei, não são livros que eu escolhi. São livros que eu ganhei, então eu não tinha muito escolha sobre eles. Então nem todos esses livros são livros que conversam comigo, são livros que estão dentro das leituras que eu normalmente gosto. Então eu até entendo e me desculpo por não ter lido eles ainda. Mas se eles estão aqui, se eu não passei pra frente, se eu não doei, se eu não vendi, é porque eu quero ler. Então tem que ler em algum momento também. E a gente tem os quadrinhos. Quadrinhos que eu ainda não li, que eu nunca li na vida mesmo, são 17. Um número bem menor, porque eu compro menos quadrinho, né? E porque quadrinho normalmente eu leio mais também, né? Nos últimos anos aí, acho que desde 2021 eu tô lendo bastante quadrinho. E aí fica menos parado na estante mesmo, é normal. Então são 17 quadrinhos que eu ainda não li e gostaria de ler. Releituras, apenas 4. E aqui quadrinho, gente, eu tô falando tanto de quadrinho norte-americano, quadrinho brasileiro, quadrinho japonês, tá tudo junto. Eu não faço essa diferença, quadrinho e mangá, coisa mais ridícula do mundo. Tudo é quadrinho, tá? Então, nesses 17 inéditos, nessas 4 releituras, tá tudo misturado aí. Então, ao todo, são 21 quadrinhos que eu ainda não li aqui. E, gente, eu fiquei tão feliz que não é um número tão grande. Então, é isso, tem 21 obras que eu preciso ler. Juntando tudo, nós temos 104 obras não lidas na minha casa. Que decepção. Ai, gente, 104 obras. Assim, levando em consideração que eu tenho por volta de 500 obras no meu quarto, assim, eu acho que a minha coleção tá por volta de 500. Eu tô chutando por aí. Então, assim, de 500, 100 eu não li, eu acho que tá ok, né? Poderia ser melhor? Óbvio. Mas eu acho que tá ok. E aí, como é que isso vai funcionar pra mim? Esse projeto, ele é muito pessoal, ele é muito, como eu posso dizer, orgânico mesmo, sabe? Não é uma coisa que eu vou, super me preparar, alguma coisa. Não, é tipo, literalmente vir na estante, pegar e ler. Qual é a questão? Eu quero priorizar as leituras dos livros físicos que eu tenho aqui parado. E eu não quero pensar muito nisso, sabe? Eu ficava pensando muito na hora de escolher a leitura e acabava não lendo nada. Então, pra esse ano, eu decidi ir assim, só seguir, sabe? Eu olhei na estante, peguei, fui, tô lendo, sabe? Não pensar muito, não ficar,
refletindo muito sobre a leitura. E aí eu já consegui fazer algumas leituras aqui, vejam só, eu tô bem feliz. Hoje já é dia 11, eu consegui ler tudo isso aqui até agora, então assim, eu tô bem feliz. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das minhas leituras e falar um pouquinho do que eu vou ler em seguida também. Então, a minha primeira leitura do ano foi Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Esse aqui é só o volume 1, então eu não considerei ele uma leitura. Eu não registrei como se eu tivesse lido o livro de Don Quixote, porque ele tem o volume 2, e a história só tá completa no volume 2. Mas esse livro eu vinha lendo desde o ano passado, e é um livro que, assim, tem seus momentos. Tem hora que eu gosto muito dele, tem hora que eu acho ele bem arrastado, bem chatinho. E acho que, no panorama geral, ele foi um livro bom pra mim, né? E esse é só o volume 1, então eu ainda preciso ler o volume 2. E aí, eu tô tentando intercalar um livro e um quadrinho. Não funcionou, digo, desde cara, mas, assim, pelo menos pra dar uma diversificada nas leituras. Então eu li Contos Macabros, da Kanako Inuki, que é esse quadrinho japonês, que eu já tinha escutado alguns comentários sobre ele, alguns comentários negativos, né? Porque eu acho que as pessoas foram com uma expectativa muito errada nesse quadrinho. Elas acharam que isso aqui ia ser um super terror pesado, com coisas muito grotescas, muito exageradas, e eu acho que o título leva a isso, né? E a própria autora é considerada uma das rainhas do terror no Japão. Então, assim, leva um pouco pra isso, só que não é bem o estilo de escrita e de arte dela, sabe? Então eu acho que ele é excelente para adolescentes, jovens ali, leitores mais iniciantes que gostam muito de terror, gostam muito de horror e estão entrando nesse mundo. Ou pra quem, assim como eu, tem muito medo de histórias de terror, que não é muito chegada não nessas histórias muito macabras, muito exageradas, né? Então aqui a gente tem meio que uma coisa mais soft, mais leve, uma coisa bem mais tranquila. E eu, já sabendo disso, já sabendo mais ou menos o estilo de arte da autora, eu não fui com uma expectativa exagerada, eu consegui aproveitar a história pelo que ela é, pelo que ela se propõe. Eu acho que essa questão do título, a questão da própria alcunha da autora de Rainha do Horror, isso leva o leitor para um lado que a história não de fato tem, né? Eu falei, eu tava tentando intercalar livro e quadrinho. O livro que eu peguei foi Isso que a gente chama de Amor, da Marine Gu. Aí esse aqui eu considerei realmente a primeira leitura do ano, né? Porque o livro começa e termina aqui. E assim, gente, esse aqui é a mesma questão de Contos Macabros. É um livro em que eu não fui com expectativas muito altas, porque eu já tinha visto muitas pessoas que têm um gosto parecido com o meu, falando que o livro não era tudo isso, não era tão bom. Eu acho que ele tem muitos probleminhas em relação ao enredo, às questões com a personagem principal, mas ele é um livro muito divertidinho. Eu gosto do senso de humor da autora, eu já tinha lido outro livro dela, que eu não vou lembrar agora o nome. E eu acho que ela é o tipo de leitura que é bom pra quando você quer algo leve, algo pra relaxar, pra não refletir muito mesmo. Então não foi uma leitura também, assim, arrasadora, e por mim tudo bem, sabe? Nem todo livro vai deixar uma marca tão intensa, nem todo livro vai mudar minha vida. Eu acho que se a gente vai sempre com a expectativa de ler a melhor coisa do mundo, a gente sempre vai se frustrar e sempre vai parecer que a gente tá lendo um livro ruim, quando na verdade a gente só tá lendo um livro bom. É isso, o bom não é ruim, é bom. E aí, em teoria, eu deveria ter lido outro quadrinho, né? Só que eu não li. Eu fiquei um pouco travada num período ali, eu fiquei uns dias sem ler. Então eu decidi pegar, na verdade, um livro que eu já estava lendo também no ano passado, e eu acho que ia ser mais fácil, porque eu já estava quase no final do livro, faltavam poucas páginas, e aí eu achei que um gás a mais ia me ajudar, que é A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Então é um livro que vai falar sobre jejum, né? O jejum espiritual, jejum bíblico, sabe? Não aquele jejum antes de uma consulta, de um exame, não, mas aquele jejum que você faz com orações, com leitura da Bíblia, enfim, né? Eu sou cristã, então eu gosto de entender um pouco mais, de ver pessoas que já têm um costume de jejuar, falando um pouco sobre isso, né? Então aqui o Luciano Subirá, ele meio que compila vários pontos importantes e relevantes que estão na Bíblia sobre o jejum, ajudando a gente, pra quem quer, no caso, ter essa prática no seu dia a dia. Eu acho que a gente não fala, cristão não fala muito sobre como ele jejua, sabe? Como é pra ser feito o jejum. Eu acho que, como na Bíblia não tem regras muito fechadas sobre isso, então a gente acaba também não conversando muito sobre isso. Mas não é porque não tenha muitas regras que não tenha certos padrões a serem seguidos, sabe? E aqui o Luciano ajuda a gente a entender um pouco mais disso, um jejum saudável que faz sentido dentro da nossa fé, sabe?
sabe? E ele diz assim, você não é pra ficar simplesmente um tempão sem comer, isso não é jejum, sabe? É só passar fome. Então ele explica essas diferenças e é um livro que eu gostei muito por isso. E eu peguei aqui também um livro que eu já tinha começado ano passado, mas não terminei, que é O Ar Que Me Falta, do Luiz Schwartz. Ele é o dono da Companhia das Letras, né? Simplesmente o maior grupo editorial do país. Então aqui ele vai narrar um pouco sobre a infância dele, o relacionamento com os pais, principalmente o pai, que tinha depressão, e o Luiz, que também tem depressão, né? E ele foi diagnosticado com depressão muito cedo e muito por conta do relacionamento dele com a família. Então, assim, é um livro que ele é um pouco pesado, sabe? Não recomendo pra quem aí não tá numa fase boa de saúde mental, pra quem não tá se sentindo bem, ir pra esse livro, porque ele vai tocar em pontos muito sensíveis, atentado contra a vida e, assim, outras questões que eu tô tentando usar outras palavras pro YouTube não ficar chateado comigo, sabe? Mas é isso, é um livro que vai falar principalmente sobre a depressão. Ele é sobre a depressão, o ar que me falta. É aquele momento que você tá numa crise de ansiedade, uma crise depressiva, e você começa a passar mal. Então, enfim. E aqui diz, história de uma curta infância e de uma longa depressão. Então, é um livro que desde o início deixa bem claro pra você que a temática é essa, sabe? Então, é o livro pra você ir quando você estiver bem, o máximo possível de saúde mental, sabe? Então, é pra ir com calma. Eu já tava gostando bastante, os capítulos são curtos, imagino que não vai ser uma leitura muito extensa. Enfim, gente, essas são as leituras que eu já fiz e tô fazendo, né? Então, a ideia desse projeto é isso, é vir na estante, pegar a obra e ler. Sem ficar pensando muito, sem precisar de florear muito a situação, sabe? Então é isso, a meta pra esse ano é focar um pouquinho mais de zerar a estante mesmo, sabe? Fazer com que os livros que tenham na minha coleção são livros que eu realmente gosto, livros que eu realmente li. Vamos fazer 2025 anos de boas leituras e pela busca pela leitura, sabe? Eu tô querendo passar menos tempo no celular, nas redes sociais e passar mais tempo fazendo as coisas que eu gosto de fato. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E pra não perder nenhum vídeo, aperta aí no sininho. O link pra todas as minhas redes sociais, entre outras coisas interessantes, vai estar aí na descrição. Então é isso, até o próximo. Leia livros e love yourself!